Canal YouTube HL História Legal. A educação nos campos de cima da serra, 1831-2023, Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. O ano é o 1934. Colégio São Francisco. Episódio 2. Sumário. 1. Vídeo inicial. 2. Em 1817, a Congregação Marista. 3. Em 1817, a Congregação Marista Brasão. 4. Entrevista com a professora Clair Coloniese Hertal, do Colégio São Francisco, por 20 anos. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Do extremo sul aqui do Brasil para o extremo norte, a oriente, a ocidente, para o coração do Palitinha. Estamos aqui com mais um episódio da websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra. O episódio número 2 do Colégio São Francisco. Nesse episódio, trazemos a impressionante entrevista de uma professora que foi professora por 20 anos do Colégio São Francisco. Aquele colégio que foi o primeiro colégio masculino aqui nos campos de cima da serra e depois se transformou em um colégio misto. A professora Clair Coloniese Hertal trabalhou por 20 anos nesse colégio. Atualmente, ela é diretora do Colégio Bom Jesus São José, aquele que nós também estamos trazendo alguns episódios, já trouxemos 2 e teremos mais um para finalizar, que será o 3º episódio do Colégio São José. Mas este nos referimos ao Colégio São Francisco. Aquele cafezinho, né? Vamos lembrar do cafezinho? Vamos ler sobre um colégio laçarista que teve por muito pouco tempo aqui nos campos de cima da serra, mas que também teve a sua participação na construção da educação aqui nos campos de cima da serra. Vamos lá no cafezinho. Então, aqui o livro, nosso referencial básico, né? A nossa Bíblia aqui de Vacaria, dos campos de cima da serra, Raízes 1, né? Raízes Vacaria 1, de Vacaria 1, que é o 7º encontro dos municípios originários de Santo Antônio da Patrulha. Então, essa nossa Bíblia aqui, ela é de 1996, foi publicada pela Este Edições, né? Teve diversos autores, né? E não tem aqui um especial que fosse o organizador. Está como organizadora a Prefeitura Municipal de Vacaria.
educação, colégios. A preocupação dos capuchinhos não se ateve apenas ao aspecto religioso. Buscaram consolidar sua ação e influência também no campo educacional. Assim, logo no início de suas atividades, trataram de trazer da França as irmãs de São José de Moutiers, as quais fundaram o Colégio São José, um tradicional colégio da família vacariense. Em maio de 1903, a madre Joana Vitória aqui chegava em companhia das irmãs Ana Teresa, Luísa, Teodora e Albina. O colégio não tardou a merecer a confiança de todos, principalmente das famílias mais abastadas que entregavam às irmãs a educação de suas filhas. A seguir ainda da França, os capuchinhos trouxeram os irmãos das escolas cristãs, que mantiveram em funcionamento durante 2 anos. 2 anos, então. Um excelente colégio masculino. Isto aconteceu em 1907. Contudo, por falta de instalações, a escola funcionava no prédio da prefeitura. Os irmãos laçalistas, então da congregação La Salle, tiveram que deixar nossa cidade. Algumas famílias, entretanto, exigiam um estabelecimento de ensino cristão para os rapazes que tinham que até então receber formação em outra cidade. Após longos anos, o povo construiu o prédio de um colégio que receberia o nome de Colégio São Francisco, em homenagem aos capuchinhos e ao iniciador da ordem. Então, o iniciador da ordem dos capuchinhos é São Francisco, né? O estabelecimento seria dedicado ao ensino dos rapazes e foram convidados para dirigi-los os irmãos maristas, que aqui chegaram em 31 de janeiro de 1934, tendo à frente o irmão Arthur Francisco, juntamente com mais 4 irmãos. No primeiro ano de funcionamento, o Colégio São Francisco recebeu 150 alunos. Muito bem. Então, a gente quis mencionar, né, os laçalistas, né? A gente quis mencionar os laçalistas, que eu estou dando uma olhadinha aqui para ver se não havia mais alguma coisa sobre os laçalistas em relação à educação aqui nos Campos de Cima da Serra. Então, eu estou dando uma olhadinha aqui. Isso aqui é uma verdadeira Bíblia, né? Então, eu tenho que estar sempre... Podem ver que está toda marcadinha, né? Vamos ver aqui. Eu acho que tem aqui, ó. Aqui, ó. Tem mais um pedacinho aqui que se refere aos laçalistas, porque nós queremos registrar essa presença também dos laçalistas aqui nos Campos de Cima da Serra. E como assim, para fazer um vídeo, não encontraríamos um entrevistado? Infelizmente, o professor Homero, que é uma pessoa bastante conhecedora sobre educação nos Campos de Cima da Serra, como tudo começou e tudo mais, foi muito atuante, infelizmente ele não, assim, está impossibilitado de dar entrevistas, né? Então, a gente precisa respeitar, né, que às vezes nem sempre as pessoas querem fornecer a entrevista por um motivo ou outro, né? Pode ser de saúde, pode, enfim, vários, né, motivos. Então, a melhor solução é ler o que se tem nessas reminiscências que estão aqui no livro Raízes de Vacaria 1, tá? Então, é só mais um cafezinho aqui para a gente encerrar a parte dos laçalistas
E o nosso vídeo vai continuar, né, mostrando para vocês aí a belíssima entrevista que fizemos com a professora Clair Coloniese Hertal, tá? Muito bem, então na página 305, Educadores Europeus em Vacaria no começo do século XX. Irmão Jacob José Parmagnani, professor, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então, no início do século XX, havia na França uns 11.100 irmãos laçalistas, dirigindo umas 1.100 escolas, sendo 43 delas importantes internatos. Na grande exposição mundial realizada em Paris, no ano de 1900, nos pavilhões culturais, os irmãos deram uma demonstração de tal magnitude que ofuscaram o ensino público, que aliás gozava de todo o amparo oficial. O governo anticlerical viu nisso um motivo para proibir o ensino congregacionista e confiscar os colégios. Foi obra antipatriótica e ímpia levada a efeito pela lei, que passou tristemente a história sob o nome de Lei Combiana, de Emily Combes, primeiro-ministro. E os 11.100 irmãos, uns 6.000 foram reforçar as obras laçalistas nas 5 partes do mundo. Uns 3.000 laicizaram-se a pedido dos bispos. Isto é, deixaram a congregação. Que pena, 3.000 deixaram a congregação, mas não construíram família, podendo assim dedicar-se à educação cristã, trocando de cidade. Os outros se expatriaram e foram fundar novas obras pelo mundo afora. Um primeiro grupo de 12, a pedido do padre Martinho Murió, pároco da Igreja Nossa Senhora dos Navegantes em Porto Alegre, ex-aluno dos Irmãos da Bélgica, chegou ao Rio Grande do Sul em março de 1907. Um grupo de 6 fundou uma escola naquela paróquia, por iniciativa do frei capuchinho Bruno Gilonais, francês, que conhecera as obras dos irmãos na França. Os outros 6 foram fundar a escola São Carlos, aqui em Vacaria. Vieram, né? Aqui para Vacaria, atendida então pelo zeloso capuchinho Frei Teófilo. Há uns 20 anos me propus escrever a biografia desses 12 pioneiros e outros. Fiz pesquisa na França, na terra natal de cada um deles, encontrei boa documentação sobre essa escola de Vacaria no arquivo da província dos Irmãos em Anápolis, nordeste da França. Veja bem, aqui quem está vos falando não sou eu. Quem fez as pesquisas foi o irmão Jacob José Parmagnani, professor de Porto Alegre, tá? Então, ele fez uma pesquisa, tá? E no nordeste da França encontrou os resquícios, né, de 12 pioneiros, né? O irmão Pedro e o irmão João Maria, português, logo que chegaram a Porto Alegre, foram a Vacaria para inteirar-se das condições. Foi feito um contrato entre a prefeitura que emprestaria o prédio, os freis capuchinhos da paróquia que pagariam 100.000, deve ser réis ou contos, aqui não diz, por trimestre a cada irmão, e forneceriam a mobília escolar. Os irmãos se comprometeriam a lecionar gratuitamente aos externos, mas cobrariam aos internos. Foi um contrato incompleto, mas baseado na confiança mútua, sempre desaconselhável em contratos. Feito o contrato, regressaram a Porto Alegre. Os 6 irmãos eram o irmão Getúlio, diretor homem de iniciativa, que mais tarde se notabilizou na organização do orfanato Pão dos Pobres em Porto Alegre. Muito meu conhecido de minha filha. Minha filha gosta de ir lá no Pão dos Pobres levar coisas para doação. Acho muito bonito e eu sempre vou com ela. Em Porto Alegre, o notável músico, compositor e irmão Marcelo
formado no Conservatório de Música de Bruxelas, Bélgica. O irmão Florencio, que fora telegrafista no exército francês. Homem de confiança do alto comando. O irmão Fulgêncio, que em 1914 foi convocado para o serviço militar na Grande Guerra. Ficou na França em 1918, abraçou o sacerdócio. O irmão Isidoro, 54 anos, educador de grande experiência. Finalmente, o irmão Engelberto Carlos, ecônomo, um verdadeiro grupo de elite de educadores religiosos, cultos e generosos. Eis como o irmão Júlio narrou a viagem de Porto Alegre a Vacaria e suas primeiras impressões no diário de viagem. O primeiro trecho da viagem, de 80 quilômetros, escreve ele, foi feito de vapor pelo rio Caí, até Montenegro, onde encontramos o provincial dos capuchinhos, Frei Bruno Gilonais, que nos esperava com mulas e que não nos deixaria mais até Vacaria. Esse santo religioso recebia por toda parte demonstrações de veneração sob sua proteção. Nunca nos faltou boa acolhida. Não esqueceremos nem as belas paisagens que atravessamos, nem nossa estada de 8 dias em Garibaldi, onde os padres capuchinhos nos mimosearam quanto nos edificaram, nem a hospitalidade recebida de um santo sacerdote, pobre como jovem, mas rico em virtude, nem o acolhimento que nos fez um jovem sacerdote, encarregado sozinho de uma paróquia de 25 a 30 mil almas, espalhadas numa extensão igual a um departamento da França, dita Antônio Prado. De Porto Alegre a Vacaria, atravessamos o que aqui é chamado de colonização alemã e italiana. Essa região em que estão disseminados numerosos povoados é rica em vocações, nos diz o Frei Capuchinho, pois as famílias são numerosas e profundamente cristãs. Em Vacaria fomos recebidos com grande simpatia. Chegamos aos dias 13 de maio, após uma viagem de 13 dias. O jornal local, órgão republicano, nos havia anunciado com os maiores elogios e efusivas felicitações. Levamos nossa saudação às autoridades e demais pessoas influentes. Todos nos acolheram bem e nos retribuíram a visita nem sempre do nosso agrado, visto o pouco tempo de que dispunhamos para nos organizar. A abertura das aulas foi iniciada para o dia 1º de junho. Estava tudo por se fazer. Felizmente, os reverendos padres capuchinhos foram de uma dedicação sem limites. Instalamos nossa escola na antiga prefeitura, posta à nossa disposição. É um dos prédios mais importantes da pequena cidade. A população rejubila-se com a nossa chegada. Basta ser francês para ter boa acolhida no Brasil. Isto já o constatamos nesses 15 dias. Os brasileiros inspiram-se muito nas ideias francesas, mas não compreendem a perseguição religiosa de que somos vítimas. Vacaria, localidade salubre e agradável, no centro de imensa campina, onde pastam e ruminam rebanhos de bovinos, demasiadamente numerosos para se contar o número de cabeças. Guardas a cavalo cuidam desses rebanhos que constituem a riqueza da região. É a cavalo que os alunos vêm à escola. Desde os 7 anos são audaciosos, cavalheiros sem precisar de sela. É fantástico ver como fendem o espaço a galope, na longa viagem a cavalo, de Montenegro a Vacaria. Os irmãos foram sempre acompanhados por um negro. Desde o primeiro contato, aquele descendente de escravos captou a simpatia dos irmãos por saber expressar-se corretamente em francês. Veja que interessante. A matrícula foi logo preenchida, o início das aulas foi efetivo, um acontecimento para os então 4.000 habitantes da cidade. Os irmãos eram todos pedagogos experimentados e até já dominavam razoavelmente a língua portuguesa.
Contavam mais tarde que o inverno de Vacaria lhes foi mais penoso que os longos invernos da França, com suas fortes nevascas. É que lá havia calefação e em Vacaria não. A maior dificuldade foi acostumar os internos ao regime disciplinar do internato. Mas logo compreendemos, disse o irmão Júlio, quanto custava as 4 paredes aos filhos criados na amplidão das fazendas. Então, o fazendeiro, os filhos do fazendeiro, acostumados à imensidão da fazenda, não se acostumavam muito fácil, né, ficarem trancafiados em um internato estudando o tempo todo, né? O ano letivo de 1907 foi de resultado animador, mas no segundo semestre de 1908, o irmão Isidoro adoeceu gravemente. Os irmãos mais tarde não pouparam elogios e agradecimentos à solicitude do médico local, Dr. Atílio Giuriolo. Dr. Atílio Giuriolo é o primeiro médico de Vacaria, que nós temos aquela casa interessantíssima em frente à Praça da Alto Filho, né? Que ainda mantém a mobília lá dentro, trancafiada, infelizmente não podemos visitá-la para registrar historicamente. Quem sabe esse vídeo vai chegar às mãos dos proprietários e vão nos permitir, né, adentrar essa história que está trancafiada dentro da casa do Dr. Atílio Giuriolo, italiano, né, pelo atendimento gratuito dispensado ao doente. Mas o irmão faleceu a 9 de setembro de 1908. A cidade inteira parou. Encontrei em Cambrai, França, um boletim dos ex-alunos daquela cidade, que transcreve em carta recebida de Vacaria noticiando o falecimento do irmão Isidoro. Eis um trecho. Chegados ao lugar da sepultura, de acordo com o costume local, descobriu-se o rosto do defunto para que, pela última vez, cada um pudesse rever a fisionomia do ente querido. Depois, as crianças que no dia anterior, festa da Natividade de Nossa Senhora, haviam feito a primeira comunhão e seguido o cortejo fúnebre até o cemitério coroados de flores, tocante homenagem da inocência ao apostolado cristão, depuseram suas coroas, uma após a outra, sobre o féretro do humilde religioso exilado. Lá também é conservado o recorte do jornal, o Republicano, com extensa notícia do falecimento do irmão Isidoro. O ano letivo estava findando e a contento das famílias e dos irmãos, quando o duro golpe ia ser desferido sobre essa obra tão promissora. O senhor intendente e prefeito dirigiu a seguinte carta ao irmão provincial em Porto Alegre. Intendência Municipal de Vacaria, em 24 de novembro de 1908. E um irmão Fabiano, diretor do colégio em Porto Alegre. Saudações. Na qualidade de um administrador desse município, em dias deste mês, entendi-me com o ilustre irmão Júlio relativamente ao edifício em que atualmente funciona o colégio e do qual precisa presentemente a intendência devido aos múltiplos encargos que lhe estão afetos. Compreendemos a grande utilidade do estabelecimento da ordem do que aqui estabelecido. Lembrei ao vitre proporcionar elementos asseguradores de sua estabilidade. Assim propus. O município indenizaria as benfeitorias feitas no edifício pelo colégio ocupado. Cederia em troca outro prédio situado na praça principal da vila e onde atualmente funciona a intendência municipal. Prédio esse espaçoso, com 2 andares, com terrenos adjacentes, e que com reparos adaptar-se-á perfeitamente ao estabelecimento do colégio. O edifício seria cedido por espaço de tempo nunca inferior a 6 anos, independentemente de qualquer remuneração, ficando no final as benfeitorias feitas pertencentes ao município, espaço de tempo que poderá ser mais longo, de maneira que compense as despesas a fazer. Do exposto, vê-se que o município continuará, dentro de suas forças, a prestar seu apoio e auxílio ao estabelecimento pelos insignes irmãos aqui mantidos.
ilustre irmão Júlio, disse-me que, ao depois de submeter a vossa apreciação à proposta pela intendência feita, dar-se-á a solução desejada e ao mesmo tempo solicitou que a mesma proposta fosse diretamente feita a vossa senhoria como superior da ordem no Rio Grande do Sul. Como bem podeis verificar, de reais vantagens é a proposta ora feita, pois que o colégio poderá funcionar com estabilidade por período relativamente longo no edifício que a intendência propõe ceder, o que se não poderá dar com o que atualmente está o colégio. Assim, pois, certo de que, com as vossas esclarecidas luzes, dareis com precisão o solucionamento da proposta submetida à apreciação de Vossa Senhora, tenho o prazer, de Vossa Senhoria, tenho o prazer de subscrever. Então, é o administrador Firmino Paim Filho. Podemos imaginar a surpresa do irmão provincial. Nada comunicou aos demais irmãos até o encerramento do ano letivo. É ainda no arquivo de Anápolis que encontrei a seguinte documentação, referente ao solene encerramento do ano e premiação dos alunos. Colégio São Carlos. Conforme noticiamos no nosso número transato, teve lugar no dia 29 do passado a solene distribuição dos prêmios aos alunos do acreditado estabelecimento de instrução cujo nome tomamos para epígrafe. Durante todo o dia foi muito visitada a exposição dos trabalhos dos alunos, constatando de escrita, desenho, contabilidade e trabalhos escolares caprichosamente executados pelos moços matriculados no estabelecimento aludido, com a presença do escol de nossa sociedade, distintos cavalheiros residentes não só no município, como em outros. Às 3 horas da tarde, seguido ao respectivo corpo docente, deram entrada no salão, adrede e artisticamente preparado, todos os alunos do estabelecimento. Então, o gramofone colocado no palco executou a Marselhesa, peça patriótica que é sempre ouvida com alegria pelos auditórios os mais prosíquos. Encetou-se assim o programa por nós estampado, tendo cada número fiel interpretação. O hino de 15 de novembro foi cantado em coro pelos alunos do estabelecimento, assumindo a regência o irmão Florencio, ilustrado lente do colégio. Terminada, que foi a peça nacional, assomou no palco o aluno Firmino dos Santos Camargo, que em voz clara e brilhante leu uma mensagem de cumprimento aos presentes, aludindo nela a presente honrosa do digno deputado estadual, nosso amigo e atacado-chefe, coronel Avelino Paim, e na mesma peça rendendo um preito à memória do falecido irmão Isidoro. Seguiu-se o final do programa, sendo de justiça salientar-se que todos os alunos que tomaram parte no seu desempenho deram cabal interpretação aos papéis que lhes foram confiados, notando-se ainda entre eles alguns que revelaram real aproveitamento. Todos foram muitíssimos felicitados. O nosso jovem amigo Juvenal Paim executou com extraordinário gosto uma marcha triunfal, em solo de flauta, acompanhado pelo irmão Marcelo ao harmônio. Os reverendos irmãos professores e os dignos moços constituídos em comissão foram incansáveis em prodigalizar gentilezas aos convidados. O Colégio São Carlos, pela boa direção e austeridade de seus professores, preenche uma grande lacuna em nosso meio social, tal a difusão da instrução secundária à nossa juventude. Foram contemplados com diploma de honra e menção os seguintes alunos. Então, aqui foi o ano que funcionou, né, o Colégio São Carlos, que era o colégio laçarista, né, da congregação La Salle. Vamos citar aqui, então, esses nomes aqui que são muito conhecidos, né, na nossa comunidade, para vocês verem que eles foram contemplados com diploma de honra naquela época pelo Colégio São Carlos, um colégio laçalista que teve aqui em Vacaria. Do terceiro curso, então, Manuel Júlio de Oliveira, Firmino dos Santos Camargo. Firmino dos Santos Camargo é um personagem bem conhecido aqui.
Luiz Jacinto Teixeira Schiller, Juvenal Paim de Souza, José Luiz de Oliveira Ramos Júnior, Teodoro Borges Duarte, Edmundo Teixeira Schiller, Orestes Teodoro dos Santos. Valdomiro no segundo curso, Torres do Vale, Mário Ribeiro Ramos, Romeu Ribeiro Ramos, Demétrio Gualdi, Virgílio Rodrigues Sobrinho, Otacílio Alves Paim, Armando de Souza Duarte, Avelino Paim Filho, Henrique de Souza Duarte. E do primeiro curso, Francisco Ferreira Boeira, Valdomiro Joaquim de Camargo, Epaminondas da Rosa Ribeiro, José da Fonseca Barcelos, Ernesto Correia Atti, Alcides do Amaral Quintela, Adão dos Santos Oliveira, João dos Santos Oliveira, Eurípides da Silva Rosa Ribeiro e Vercedino Joaquim de Camargo. Encerrado o ano letivo, né, então foi respondido, né, muito bem a correspondência, né, e estou procurando aqui se tem a data. Não temos aqui a data, deixa eu ver que encerrou. Aqui, ó, anos mais tarde, 1956 e 1960, quando ele era diretor do colégio, o autor desse texto, Nossa Senhora do Carmo, em Caxias do Sul, recebi no internato diversos filhos de ex-alunos da Escola São Carlos, aqui de Vacaria. Foram estudar lá em Caxias, ó. Foram estudar em Caxias do Sul. Na escola Nossa Senhora do Carmo. Ele recebeu no internato diversos filhos de ex-alunos da Escola São Carlos. Esses ex-alunos eram unânimes em afirmar que foi erro grave fazer sair os irmãos em Vacaria. Quando foram feitas outras tentativas para que os irmãos voltassem, o provincial respondia: nós não voltaremos. Procurem os irmãos maristas, eles também são muito bons educadores. Lá estão eles hoje, no renomado Colégio São Francisco. Então, foi que então em seguida, né, veio para cá o Colégio São Francisco, né? E então assim a gente fez menção aqui no cafezinho aos laçalistas, né? Que também tiveram uma participação de 2 anos aqui nos Campos de Cima da Serra com o Colégio São Carlos, um colégio masculino. Então, esse nosso vídeo aqui é o vídeo inicial do segundo e último episódio do Colégio São Francisco, onde nós teremos ali o que vem a ser a congregação marista, né, de onde ela surgiu, como é que chegou aqui no Brasil, né? E também fizemos menção ao Colégio Rosário de Porto Alegre, onde está a documentação do Colégio São Francisco, que fechou aqui no final dos anos 90, aqui em Vacaria, né? Ele ficou por muitos anos em Vacaria, ele atuou por muitos anos, e fechou no final da década de 90, e infelizmente então não continuou tendo aqui, né? E a sua documentação encontra-se no Colégio Rosário, em Porto Alegre, um colégio lá muito bem aparelhado, né? E nós não conseguimos, inclusive, ter contato com o arquivo histórico do Colégio São Francisco, devido a esse início de ano que é bem complicado nas escolas. Em todas as escolas, tanto públicas como particulares, é bem agitado o início do ano, né? Vocês sabem disso. Nós estamos em pleno mês de março, as aulas iniciaram em fevereiro, então já estão fechando aí algumas notas do primeiro mês, né, de trabalho, do ano letivo 2024, que promete ser bastante trabalhoso. Então é isso, né?
Foi maravilhoso fazer esse vídeo sobre o Colégio São Francisco. O primeiro vídeo a gente entrevistou o aluno Marcos Verza, que foi aluno do Colégio São Francisco, que é um aluno ilustre, que é uma pessoa que hoje é muito conhecida pelo seu trabalho como ator, diretor, escritor de peças e seus papéis no teatro, né? Ele é bem reconhecido, participa de vários festivais, né? Então foi essa pessoa que a gente entrevistou no episódio número 1 do Colégio São Francisco, e agora nós estamos trazendo uma professora que trabalhou longa data no Colégio São Francisco, foram 20 anos, e ela vem nos falando acerca de como trabalhava e naquilo que ela acredita, o que é importante para a educação, né? Ela vem trazendo isso para nós. Então fiquem com esse vídeo que está imperdível. Um grande abraço a todos vocês e continuem se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho para as notificações. Não esqueça de curtir o nosso canal para que ele continue essa janela aberta, né? Aqui dos campos de cima da serra, né? Sul do Brasil, para o extremo norte do planeta, para o Oriente, para o Ocidente, para o coração do planetinha, né? Vamos valorizar essa janela aberta que conta histórias reais, histórias verdadeiras, do regional para o universal. Um abraço a todos vocês. Obra de arte Colégio Rosário, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então, aqui está a fotografia de um colégio marista, na verdade, a fotografia de uma obra de arte que está na recepção desse imenso colégio fantástico, em Porto Alegre, na Avenida Independência. É o local onde estão guardados, arquivados, toda a documentação do Colégio São Francisco, que fechou em Vacaria, final dos anos 90. Em 1817, a Congregação Marista, Instituto dos Irmãos Maristas das Escolas Fratris Maristae Scholas FMS, é uma ordem religiosa fundada em 2 de janeiro de 1817, no pequeno vilarejo de Laval, França, por Marcelino Champagnat, em pleno período de pós-revolução, quando o acesso à educação era privilégio de poucos. O então jovem padre deu início à missão de educar e evangelizar crianças e jovens, especialmente os mais necessitados. O Instituto Marista contava, em 2023, com aproximadamente 2.500 irmãos, em 79 países dos 5 continentes. Partilham sua tarefa de maneira direta, com mais de 72 mil leigos e leigas, e beneficiam mais de 650 mil crianças, jovens e adultos. Cerca de 7 mil leigos abraçam o carisma de Champagnat, de maneira mais radical, com algum vínculo público. Em 1817, a Congregação Marista, o brasão. Então, aqui está o brasão da Congregação Marista, lindíssimo. O lema é tudo a Jesus por Maria e tudo a Maria para Jesus. Websérie Educação nos Campos de Cima da Serra, em 1831-2023. Então, nós temos aí esse lindíssimo
brasão, né? Existe, ali tem flores, tem um M desenhado com flores e uma auréola de estrelas, né? Então, a homenagem com certeza a Maria, né? Tudo por Maria e tudo a Maria para Jesus. É muito lindo. Em cima uma coroa, né? É lindíssimo esse brasão. Em 1897, presença marista no Brasil. Chegaram ao Brasil em 15 de outubro de 1897, na cidade de Congonhas do Campo, em Minas Gerais. Devido ao número muito grande de obras educacionais no Brasil, os irmãos maristas estão divididos em 3 unidades administrativas chamadas províncias. Província Marista Brasil Centro-Norte. Província Marista Brasil Centro-Sul, Grupo Marista. Província Marista Brasil Sul-Amazônia, Rede Marista RS /DR, Distrito Federal. Por ser considerado uma área neutra, o Distrito Federal reúne obras das 3 províncias e também é sede da União Marista do Brasil, Brasil. Associação que empreende ações e projetos comuns que possibilitam iniciativas e resultados compartilhados. A essência da atuação marista está na assistência, educação e evangelização de crianças e jovens, em especial os mais carentes. Atualmente no Brasil, são mais de 32 mil irmãos, leigos e leigas e colaboradores que beneficiam mais de 170 mil pessoas em colégios, unidades sociais e universidades, além de mais de 1,2 milhão de atendidos em hospitais e clínicas. Websérie Educação nos Campos de Cima da Serra, em 1831-2023. Está então a foto do Colégio Rosário, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, onde encontra-se a documentação do Colégio São Francisco de Vacaria, Rio Grande do Sul. Nós estivemos no Colégio Marista Rosário em busca da documentação, mas em virtude do início do ano, muito movimentado na escola, não foi possível, né, termos acesso ao arquivo histórico que contém a documentação do Colégio São Francisco. Foi permitido tirar essa fotografia daquela obra de arte, ali do início, né? E apresentaremos mais uma foto da lateral, né? Mostrando assim a grandiosidade dessa instituição. Aqui está a lateral, né, do Colégio Rosário, que fica na Avenida Independência, esquina com a praça, né, com essa praça que tem ali, próximo à Santa Casa, em Porto Alegre. É uma escola imensa, muito bem aparelhada, muito interessante, né? Que atualmente é administrada, né, o diretor é Maurício Ertal, filho de Clair Ertal, que é a entrevistada desse vídeo, que é diretora atual do Colégio São José, do Bom Jesus São José, em Vacaria. Entrevistada: Clair Coloniese Ertal, professora por 20 anos do Colégio São Francisco, Vacaria, Rio Grande do Sul. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal.
o canal que é comprometido com a verdade. Estamos aqui para entrevistar a professora Clair, que trabalhou em torno de 20 anos no Colégio São Francisco, o primeiro colégio masculino aqui nos Campos de Cima da Serra, e que depois passou a ser misto. E a professora Clair, então, vai contar um pouquinho dessa história para nós. Então, professora Clair, a senhora pode começar se identificando. Muito bem. Então, sou a professora Clair, né, Coloniese Hertal. Trabalhei no Colégio Marista São Francisco por 20 anos, né, só saí porque o Colégio Marista fechou na cidade de Vacaria. Então, por 20 anos eu trabalhei lá. Comecei trabalhando desde o primeiro momento, foi com o primeiro ano do ensino fundamental, anos iniciais. Então, foi substituindo uma professora que estava em licença gestante. Então, fui chamada para trabalhar com o primeiro aninho, né, com os pequenininhos. E já no segundo ano, eu fui chamada pelo irmão Jair Fischer, falecido, né, que era o diretor atual. Também o professor Homero também trabalhava e fui chamada por eles no ano seguinte para substituir uma professora de segundo ano, os pequenos também, do fundamental, anos iniciais. Mas naquele momento eu fui chamada para, nós tínhamos na época, o Estado nos dava cedência, né, para as escolas. Então eu fui cedida do Estado para trabalhar no São Francisco. Né, naquela época, então trabalhei, naquele ano seguinte, né, trabalhei com o segundo ano dos anos iniciais. E assim foi. No ano seguinte, fui crescendo, fui passando de ano, né? Fui passando de ano. No ano seguinte, eu fui para o terceiro ano do fundamental. E nesse ano que eu estava, então já no terceiro ano de São Francisco, eu estava no fim da minha graduação. Eu fiz licenciatura em letras, né? E língua portuguesa. E precisava de uma professora para o quinto ano. Né? Na época, o quinto ano era uma turma que, como hoje ainda a gente tem, né? Não era multisseriada. Então eu fui terminando a minha faculdade, eu ainda estava terminando, no meu último ano, eu fui trabalhar com língua portuguesa, né, no período da manhã. Então, daí eu já estava contratada do São Francisco. E no período da tarde eu estava cedida ao São Francisco. Então a senhora ficou 40 horas daí no 40 São Francisco. horas. Então de manhã eu trabalhava língua portuguesa, comecei com o quinto ano. E à tarde eu estava com os pequenos, com o currículo. E no início a senhora era formada no normal, no magistério? Magistério que eu fiz no antigo São José. Ah, fez no São José. São Então quer dizer que a senhora foi aluna do São José São também. José também. Fiz na época era o normal, né? Normal. O curso normal, muito importante. Curso normal. Eu também já tinha uma licenciatura de curta duração que dava, né, quase que uma pedagogia, né, mas era de curta duração. Mas meu sonho era fazer uma graduação, né, e era letras, né, onde que eu pudesse trabalhar com a língua portuguesa. E foi o que eu fiz. Fiz a minha faculdade na FALEV, né, na antiga FALEV, né, onde o irmão Getúlio, que trouxe a primeira faculdade, né, era o antigo diretor do Colégio Marista. Trouxe a primeira faculdade para Vacaria, que começou lá onde que é o batalhão, né? Lá naquela, que eu não sei o que está acontecendo lá. Começou lá. E então eu fiz a minha faculdade de letras, foi lá,
Que depois se transformou em UX, né? UX, Onde eu trabalhei como professora na Universidade de Caxias do Sul. Eu me formei, ainda era FALEV, né? Então, terminei, eu estava concluindo, daí fui para o São Francisco para dar língua portuguesa, né? Já contratada pelo São Francisco, porque o período da tarde eu era cedida. Antes da senhora avançar, eu vou lhe perguntar assim, a senhora tinha curso normal e começou dando aula nas séries iniciais. Como era o estudo, o tipo de didática usada naquele tempo e se a senhora concorda com tantas mudanças que houveram após, se essas mudanças realmente melhoraram a qualidade do ensino, ou, enfim, o que a senhora pensa sobre essa parte assim, das séries iniciais? Quando eu terminei o meu magistério, né, no São José, eu fui fazer o meu estágio numa escola do município. E depois do meu estágio, eu já fui contratada nessa escola do município. Então, a minha carreira começou numa escola do município. E aí, trabalhei nas séries iniciais. Logo, na sequência, eu havia já passado no concurso do Estado. Então, já estava no Estado. E, na sequência, fui para o Colégio São Francisco, que era uma escola privada. Então, a minha experiência de anos iniciais foi bastante grande na escola pública, mas também na escola privada, né? Na ocasião em São Francisco. E eu vi, assim, a educação, o ensino muito bom, tanto na pública como na privada. Qual era a escola que a senhora trabalhava no Estado quando foi cedida? Eu trabalhava no primeiro ano de cedência, eu trabalhava em São Bernardo. Em São Bernardo. Em São Bernardo. Aí eu vim para Vacaria cedida, não fui mais para São Bernardo, e depois eu estava trabalhando no Colégio Nossa Senhora da Oliveira, no bairro Glória. E aí fui cedida, continuei na cedência, né, nas séries iniciais. Depois terminou a cedência, eu voltei, terminei todo o meu tempo de serviço na escola pública, lá na Nossa Senhora da Oliveira, e seguia no São Francisco. E eu vejo assim, você me perguntava a metodologia, né, a didática. Eu sempre defendi que não didáticas novas, material novo. Teve uma época que era era moda a computação nas escolas, aquelas salas de computação. E todo mundo dizia, se eu tivesse na minha escola aquilo que vocês têm lá no São Francisco, que tem computadores, eu faria um trabalho diferente. Mas eu trabalhava no São Francisco e numa escola pública, eu não era pessoa diferente. Então não é o que eu usava didáticas diferentes? Não é isso. Não era o material que eu tinha. Eu acho que vai muito da tua missão. Do teu interesse em ter amor por aquilo e aí trabalhar em cima. Porque com crianças pequenas é importante, será trabalhar mais com computação ou elas trabalharem o material? Tipo assim, manipular a matéria. Tipo areia, a massa de modelar. É o material. Né? Nós não podemos ser hipócritas de dizer não podemos oferecer essa parte digital, né? Claro que a gente tem que trabalhar paralelo a tudo isso, hoje, né? Mas na época, e hoje ainda, eu sou muito a favor e a gente trabalha muito ainda nisso, porque eu ainda estou no ramo, né? É trabalhar com as coisas que você tem, o teu material concreto. Nós não podemos estar só oferecendo o digital, porque isso eles já fazem, né? Eles já fazem hoje, mais do que nunca. Eles já têm isso em casa. A escola precisa oferecer a parte lúdica, a parte prática, aonde o concreto, aonde eles realmente vão trabalhar aquilo que eles vão dar significado para aquilo que eles estão aprendendo, né? O professor precisa dar significado para que haja aprendizagem. O aluno precisa saber, mas qual o significado disso tudo?
por exemplo, eu da minha área de língua portuguesa, por que eu tenho que aprender sujeito, verbos, predicado? Por quê? Porque eu preciso dar significado. Você vai usar isso lá quando você produzir um texto. Você vai ter noção de que vai usar verbos corretamente na hora que você vai produzir. E é isso que a gente fazia muito lá no São Francisco. E aí eu fui, a partir do 5º ano, 6º ano, e fui subindo, fui trabalhando. Nos meus últimos anos de Colégio São Francisco, eu estava trabalhando já com língua portuguesa, todo o fundamental e todo o médio. Eu já trabalhava com isso. E o meu sonho, e eu amo muito a parte da língua portuguesa, é a produção de texto. Então, era aquele meu chão, né? A produção de texto é aquilo que eu mais amava trabalhar com eles. E eu acredito que eu tenho encantado muitos meus alunos a produzir. Porque eu trabalhava muito com eles a questão de, vamos montar um livro? Mas o nosso livro, para ver como não precisa de grandes materiais. Eu pedia para eles um caderno, brochura, né, capa dura para todos os meus alunos, que era só para as produções, aonde nós vamos criar o nosso livro. Cada um vai ter o seu primeiro livro, sua primeira produção. E o que mais me deixa feliz é hoje encontrar os meus alunos daquela época e dizer, prof, eu ainda tenho teu caderninho de redação guardado, o meu primeiro livro. Um dos meus alunos, que eu acho que você conhece, o Maurício Bevenuti, ele está no auge dos livros. Tem um livro dele que ele fez uma dedicatória para mim. E eu fico muito feliz porque ele começou a produção nos bancos escolares do Colégio Marista São Francisco. Ele é parente do senhor Benvenuti, que era o diretor da universidade de Caxias do Sul? Filho dele, ó. Que legal. O livro que ele acabou fazendo uma dedicatória foi o Desobedeça. É um livro, os livros dele são maravilhosos. Ele está no Vale do Silício agora, ele está morando para lá. Mas ele vem, às vezes, para cá. Ele trabalhou, ele ficou muito tempo fora. Ele esteve no início do ano passado em Vacaria. E aí me enviou um livro. Achei maravilhoso. Muito legal. Ele pode vir até dar uma palestra, né? Claro. Escola, até convidei. Trabalha, né? E acho assim que isso é o que vale. Isso é o que a gente trabalhava muito lá no Marista. Trabalhava muito a produção de texto, a desenvoltura, no falar, no escrever. E isso é coisas que ficaram marcadas. A leitura, então, com certeza, porque para produzir texto a gente também tem que ler muito, né? Ler muito. Então, como é que a senhora trabalhava assim, essa questão da leitura? Então, nós tínhamos os livros que a gente fazia, os trabalhos literários que nós precisaríamos fazer. Claro que ensino médio tinha as leituras obrigatórias. Isso era algo que e até hoje tem sempre as tem, leituras obrigatórias por conta do vestibular, Enem. E na época, além dessas leituras, nós fazíamos a leitura do prazer, né? Então, além daquela leitura que a prof tinha que indicar e nós iríamos fazer um trabalho, nós tínhamos a leitura daquilo que eu gostava, do tipo da leitura, né, que eu preferia. Então, o aluno escolhia e tinha o momento das apresentações. Então, eu procurava reinventar cada momento de apresentação. Bem, uma delas que eu lembro, né? Você deve fazer a propaganda do livro que você leu. Procure fazer uma propaganda do livro que você leu e traga para ver quantos outros colegas vão querer ler através da propaganda que você vai fazer. Olha que interessante. De que maneira? Eles faziam. Hoje, os nossos alunos fazem umas telas, né, bonitas lá no computador e tudo mais para apresentar. Não, na época a gente fazia cartazes. Cartazes onde que tinha toda a logística de como produzir uma propaganda, né? E como colocar as imagens, e aí eles faziam a propaganda. Outras vezes a gente fazia, vamos criar para o livro lido uma capa diferente para esse livro. Você vai ser o autor dessa nova capa.
mas o livro é esse que você leu. Então eles produziam uma nova capa, com a orelhinha do livro e tudo mais. Isso instiga a criatividade. A criatividade. Né? E é um trabalho muito lúdico, né? Lúdico. Ao mesmo tempo que era lúdico, eles aprendiam e acabavam gostando, né? Daquilo que era prazeroso para eles, né? Fazer uma ilustração, fazer uma apresentação do livro, ou até mesmo uma dramatização. Então, isso era legal. Eu penso assim que a criança a gente tem que conquistar, né? E não colocar contra a parede, né? Então eu sou dessa linha e eu vejo que a maneira que a senhora trabalhava era isso, né? Conquistando, né? Trazendo uma proposta que o aluno se encantava. Nossa, eu vou ter que fazer uma propaganda, eu vou ter que fazer uma capa nova, né? Para o livro. Claro. Isso instiga o aluno, né? Claro. E eu percebo, sabe, que hoje a educação, ela está falhando nesse ponto, sabe? O encantamento, né? Nós precisamos encantar os nossos jovens, as nossas crianças, os adolescentes e dar, volto a dizer, dar significado, né? Para que isso? Para que isso? Né? Então, dar esse significado para que ele perceba, eu preciso fazer isso, estudar isso, porque eu vou necessitar. Mais adiante eu vou precisar disso. Nem que seja por prazer, né? Mais tarde ele pode fazer uma coisa que ele goste, se torna um hobby escrever, de repente. Claro. Ele pode ser um engenheiro, mas pode, nas horas vagas, escrever poemas. Poemas, né? Sem dúvida. E, assim, quanto ao Colégio Marista da São Francisco, ele foi muito significativo para a minha vida profissional, pessoal e profissional, porque eu criei meus filhos lá dentro. Né? Eles estudavam lá também. Então, o meu mais velho, além de estudar lá, terminou até o terceirão, quando ele já estava no meio da faculdade, ele foi chamado para trabalhar lá. Olha que legal. No Colégio São Francisco. E que faculdade que ele fez? Ele fez Direito. Hoje ele já está ligado toda a área da educação. Hoje ele trabalha no Marista, em Porto Alegre, no Colégio Marista Rosário. Então ele está lá e seguiu, né, o mesmo rumo da mãe dentro da educação. Que legal, parabéns. E assim, quanto à estrutura do colégio, já que a senhora criou até os filhos lá, né? Que eu conheço o São Francisco, a estrutura que ficou, né? Quando ele fechou, ficou uma estrutura maravilhosa. Ginásio, pátio imenso, muitas salas de aula, prédios para o administrativo e tudo mais. O que a senhora falaria, assim, primeiramente, da estrutura, assim, física? A estrutura, sem dúvida, era excelente. As salas amplas, as salas de aula bem arejadas. Nós tínhamos material que nós precisávamos para trabalhar, né? Tínhamos esse material. Quando chegou a geração lá dos computadores, da sala de informática, foi a primeira escola que teve toda aquela estrutura de computadores para os alunos. Tinha um auditório maravilhoso para a gente fazer. Quantos shows a gente acabou fazendo naquele auditório. O próprio ginásio, né? Um ginásio de esportes que eu acho que era um dos únicos que tinha, né? Em Vacaria, era aquele ginásio e aquele pátio maravilhoso, né? Hoje ele se tornou municipal. Municipal, isso. Um pátio muito bacana e sempre, toda a escola era sempre muito bem cuidada, muito bem cuidada. Não tinha, não falhava assim, hoje caiu aqui uma lâmpada queimou. Já era trocado imediatamente, né? Porque essa parte da manutenção também é importante. A manutenção é importante. Como que as pessoas vão trabalhar e estudar num ambiente decadente? Né? Não tem como. Eu acho que a estrutura, a manutenção do prédio, ele não precisa ser o mais moderno, mas ele precisa estar com a manutenção em dia, para que o aluno se sinta acolhido dentro daquilo, né? Dentro daquele ambiente, um ambiente agradável. Tinha na época os alunos que trabalhavam, que tinha, né? O São Francisco tinha o diretório
O Grêmio O Estudantil. Grêmio Estudantil, né? Que Eu o ia dizer Marcos Veza comentou como o aluno, Grêmio que ele fazia Estudantil. parte do Grêmio Estudantil. Então ali surgiam muitas A lideranças. senhora né? pode falar sobre a importância do Grêmio Estudantil. Eu acho assim que é uma maneira de trazer para o aluno aquilo que ele tem, de repente, um dom, uma liderança, né? Como havia também no Colégio Marista São Francisco, como todas as escolas maristas, que eu acredito que até hoje tenha, era uma equipe de juventude, era um trabalho bastante vocacional, era um grupo de jovens, na época era chamado JUMAR, Juventude Marista, né? E esse grupo... E eram meninos e meninas? Meninos e meninas. E tinha uma pessoa indicada, tinha um irmão marista, mas também tinha uma outra profissional indicada para acompanhá-los também. Então eles tinham reuniões semanais, essa juventude. Que atividades assim eles promoviam? Eram mais palestras, mais focada mesmo para a espiritualidade. E tinham momentos que essa juventude saía de Vacaria para grandes encontros em Veranópolis, onde que eles têm uma casa, os irmãos maristas, tem uma casa maravilhosa lá onde que eles faziam os grandes encontrões, chamado Jumarão, né? Que era de todas as escolas não era maristas. Retiro, como geralmente os católicos fazem? Pode ser uma espécie de retiro, não deixa de ser. Espiritual. E ali também vinha à tona as lideranças. Também vinham à tona as lideranças. Aí então muitos adolescentes e jovens tiveram seu embasamento aí espiritual através dos irmãos maristas, né? Trazendo todo essa bagagem para eles, né, de espiritualidade. E o ensino religioso, será que era trabalhado somente a religião católica ou era diversificada? Eu não tenho muita lembrança, mas eu vejo assim que era diversificada, porque o ensino religioso, como até hoje, né, não é proselitismo, né, não é fazer um proselitismo, é uma escola católica, é só trabalhar a religião católica, né, a cristã, mas era dado uma visão geral, mas claro que a base, a essência era uma escola confessional católica. Sim, então tínhamos celebrações eucarísticas, tínhamos momentos assim muito propício para dentro daquilo que o cristão carrega, mas nada, né, excluindo aqueles que não professavam a mesma religião. E a formação dos professores dentro da escola, porque ao longo do ano a gente sabe que sempre tem que ter uma carga horária de formação, né, aos profissionais. Como era, assim, era bem trabalhado isso? Sim, nós acontecia? Nós tínhamos, assim, acho que foi até o São Francisco que fez as primeiras formações EAD. Olha, nós tivemos a distância, era direto da PUC. Nós tínhamos todos, assim, eu acho que... Que ano será que era? A senhora tem como? Ou fica difícil? Fica difícil. Agora eu lembrar, assim, em que ano foi precisamente, não... Já era anos 2000 ou antes? Não, o São Francisco fechou. Década de 90? De 90. Porque eu lembro que em 95 a gente já estava aí começando. Era internet, início de 90, assim. Início de 90. Que a gente fazia aulas EAD, né, transmitido direto da PUC, dando formação para nós, professores. Olha só, década de 90. De 90. E foi agora que me veio à tona essa lembrança, né? Já fazíamos formações à distância, né? Então os formadores não podiam vir aqui, porque Porto Alegre é longe de Vacaria, mas nós tínhamos pela videoconferência. E como que era essa formação, assim, como é que era tratado? Vinha trazendo atualizações ou como que era feito isso? Sim, sempre atualizações. Novas metodologias, que nunca o Colégio São Francisco nos indicou assim, você deve largar tudo o que você sabe e pegue essa metodologia. Ele sempre nos
dava uma liberdade. Nos apresentava, ó, nós temos essa e temos essa, por exemplo. Você veja quais ou qual delas que você consegue que na sua turma você vai conseguir aplicar. Muitas vezes não era uma em específico, era um pouquinho dessa, um pouquinho dessa. Um conjunto, né? Um conjunto. Fazia uma interdisciplinaridade. Cada ano a gente recebe turmas diferentes, com perfis diferentes. Claro. Então nós não podemos ter ainda a ideia, a concepção que eu vou fazer apenas um jeito só, uma metodologia só. Claro. É como dentro de uma sala de aula você tem vários tipos de alunos. Então você tem que trabalhar essas modalidades diferentes, né? Tem habilidades diferentes dentro da tua sala de aula que muitas vezes você precisa também hoje tentar encontrar metodologias diferentes que talvez nem estejam nos livros, né? Não esteja aí já programada em algum livro, mas que você viu que deu certo dentro da tua sala de aula. A criatividade do professor, né? Eu vejo que tem muito isso. O que a senhora acha assim, importante lembrar um fato interessante que ocorreu no São Francisco? Pode ser alegre, pode ser triste. Enfim, uma coisa importante que marcou, né? Eu acho que tem dois fatos assim que eu lembrei agora tristes. Sem dúvida, o primeiro deles, o muito triste, o dia que a gente ficou sabendo que o São Francisco iria fechar. Né? Foi um fato. Eles fecharam uma escola? Fecharam uma escola e eu lembro que eu fiz um artigo para o jornal na época. Que quando a gente fecha uma escola, de repente a gente precisa abrir um presídio. Abrir várias. Que é muito triste. É triste. É melhor abrir escolas, né? Claro. Mas um fato assim, bastante triste que nos abalou bastante foi a morte de um diretor da escola, que era o irmão Jair Fischer. Ele era um diretor, era assim, excelente, maravilhoso, porque ele estava evoluído, ele era uma pessoa com uma cultura fantástica. Todos os Ele era maristas, frei ou não? Ele era irmão marista. Irmão marista. Irmão marista. Porque na escola marista é só irmãos maristas. Irmãos maristas. E ele viajava bastante para o exterior, então tinha uma cultura muito grande. Era um amigão, assim, no sentido de estar nos dando apoio, mas ao mesmo tempo cobrando e fazendo a gente crescer, né? Então o irmão marista, irmão Jair, ele faleceu com 51 anos, muito jovem. Bem jovem. Né? Né? Jovem e foi acometido de câncer no pulmão. Então foi assim também um choque para a escola, porque era um irmão assim bacana, que estava muito presente, a escola estava crescendo. Então foi um momento assim triste. Agora, momentos alegres, o momento mais alegre, eu acho que foi para toda aquela comunidade do Colégio Marista, foi reativar a banda do São Francisco. Todo mundo... Tem uma pessoa que eu entrevistei, que é a senhora Regiane Mariano da Rocha, Sim. Que é sobre... Ela vai estar na história do Colégio Nossa Senhora da Oliveira, que a senhora também trabalhou, né? Sim. E ela também me falou muito, assim, da banda, que era um trabalho bonito. Porque havia a banda do Colégio Marista, era uma banda famosíssima. Era o Colégio das Irmãs e o Colégio dos Irmãos. A banda das duas escolas eram maravilhosas. E, com o tempo, aquela banda foi desaparecendo. E aí, teve um momento, e eu vou ter que falar, né? Claro, quem é que reativou, quem é que teve o gosto de reativar? Foi o meu filho. Que bonito. O Maurício. Então, ele era músico. Estudante, né? Ele era, não, na época ele já era funcionário. Já era funcionário da escola. Olha, E aí ele começou a falar com o irmão, né? E conversa com o irmão. Vamos tentar reativar a banda da escola. E vamos lá, eu vou fazer de tudo para isso. E foi reativada. Como é que é o nome do seu filho? Pode ser? Maurício. Então, ele reativou a banda e foi maravilhoso. Assim, voltar a banda a
a desfilar no 7 de setembro, depois eles já eram chamados para outros shows assim do município. Então aquela banda maravilhosa de novo, né, aparecendo de novo, né, que era um marco do Colégio Marista, era a banda, né, aquela banda marcial. Claro que na banda que foi reativada, que foi a alegria de todos. E aí, quem é que treinava essa banda, a senhora lembra? Tinha um irmão que... Não, era o meu filho. Ah, o seu filho que era o Maurício, ele Olha gosta só, muito. porque então, tem que ele saber, né? É, música, né? Era ele. Olha, ele que teve o aval interessante. dos irmãos, né? Dos irmãos maristas aí. E aí deram todo o suporte. Os pais da época deram suporte de comprar material que faltava, até a própria vestimenta, toda a vestimenta, o uniforme era lindo. Então os pais investiram nessa vestimenta e aí saiu, né, na avenida a banda novamente do Colégio, né, Marista. Outro momento assim, muito alegre eram os projetos que a gente fazia. Nós tínhamos um projeto chamado Solidariedade e Paz. Era um projeto que a gente ia nos bairros mais humildes, mais pobres, e trabalhar com as famílias. Então, eram voluntários, era equipe de professores voluntários e de alunos voluntários. Então, a gente ia nos bairros fazer levantamento, né, do que essa família precisa, do que a outra família precisa, e a gente trabalhava com as famílias, ensinava eles a organizar a casa, ensinava eles, não era só doação, nós levávamos também doações, mas não era só isso. Na pia, né, ficava aquela imensidade. Então, a gente ensinava também eles, não só ter o peixe, mas pescar. Né? Isso era um projeto que era organizado pela Rede Marista, pelos irmãos maristas, e que nós fazíamos. E é muito importante isso, né? Ensinar as famílias a se organizar, porque tem pessoas que não tiveram essa oportunidade de aprender. Né? E às vezes fazem porque não tiveram essa oportunidade. Então eram momentos bacanas. Show cultural, os nossos shows que a gente fazia, eram momentos também marcantes na Casa do Povo, no próprio auditório da escola, mas foi crescendo tanto que nós tivemos que ir para a Casa do Povo. Então, fizeram teatros, muitos teatros, a gente tinha aula de teatro, então isso tudo desenvolve, né? A oralidade, criança, né? a postura, né? A dicção. Então, isso tudo era muito bacana dentro do colégio. Isso me traz muitas saudades. Olha, fico bem impressionada assim, com esse fator de resgatar assim, a criatividade, de dar importância, porque a banda ela faz com que o aluno, quando ele se engaja, que ele gosta daquilo ali, muitas vezes ele se esforça na sala de aula porque pensa assim, daí eu vou participar da banda. Porque se eu não fizer isso aqui na sala de aula, eles vão me tirar da banda, porque daí eu não estou me esforçando o suficiente. Eles pensam nisso, né? E era assim que eles agiam, né? Então eu já tinha tinham regras, né? Opa, se você não se sair bem na escola, é sinal que você não pode mais estar ensaiando na banda, né? Porque precisava de tempo para isso, né? E ensaios. Eu mesmo no Padre F, em que eu trabalhei ali vários anos, eu tive um fato assim com um menino do 6º ano, que ele queria muito participar da banda e ele estava muito difícil de lidar na sala de aula, e a gente fez isso com ele. Dessa maneira. Se tu não se comportar, tu não vai para a banda. Tem que tirar uma coisa que a pessoa gosta, né? Tem que fazer isso. E nossa, ele mudou assim, pode-se dizer 100%. E eu vejo isso que até hoje a gente precisa fazer isso. A gente tem que descobrir os talentos dos nossos alunos, e através desses talentos a gente vai resgatando eles. Se é música, se é o esporte, e vai resgatando para que eles fiquem gostando de estar na escola e, consequentemente, de estudar. Né? Que é aquilo que a gente falou ali, que é conquistar o aluno, né? E não colocar ele contra a parede. Isso não é o colocar contra a parede, mas
mostrar para ele, ó, se tu cumprir teus deveres, tu tem os teus direitos. O importante é a gente ter essa ideia, né? Que conteúdo, o aluno pode acessar em qualquer YouTube, né? Pode acessar um conteúdo, mas ele precisa também daquela formação humana, né? Que o professor, a presença mas do eu professor. também acho assim, ó, que só a internet tem muita coisa, ele tem conteúdo e tem informação. E ele vai confundir muita informação com o conteúdo. E nem sempre o conteúdo daí que ele vai ficar é o científico, que é aquele conteúdo que a gente considera comprovado. Né? Então tem que ter, né? Ele tem que aprender a discernir. Isso. E para isso ele precisa dos professores. Por isso que né? o professor, ele acaba hoje, nos dias atuais, ele é aquele mediador, né? Isso. O protagonista é o aluno. É o aluno. É o aluno, ele é o mediador, ele está ali para conduzir. Opa, ele está indo para o caminho. Não é por aqui. Então, reconduz. Mesmo usando a tecnologia, né? Tu pode fazer, tu pode deixar ele pesquisar. Mas quando ele for apresentar, o professor vai verificar, tem uma data errada, tem alguma afirmação que não é, né? Dá para a gente fazer essa mediação. Sem dúvida. Né? Então, por isso que eu sempre coloco, assim, eu devo muito ao Colégio Marista São Francisco, toda a minha formação profissional. Imagina, são 20 anos, né? Eu aprendi muito, né? Porque se aprende só fazendo, né? Se aprende praticando, se aprende pondo a mão na massa. E no Colégio Marista São Francisco me permitiu isso, né? Me permitiu pôr a mão na massa. Né? Eu estava lá no acadêmico, estudando, porém, quem deu a oportunidade para eu começar a estar atuando foi o Colégio Marista. E aí fui aprendendo daquele jeito. Esse perfil também mudou, né, nas escolas, porque hoje, por exemplo, eu acredito que eles colocam só pessoas formadas e quem sabe até com pós-graduação, sim. Né? Uma pessoa que não tem toda a formação é difícil, né? É difícil. Hoje já tem regras já dentro de leis, já, né? Já parâmetros que é necessário ter a licenciatura completa para entrar, passar às vezes por processos seletivos, né, para poder entrar. E isso, no meu tempo do Colégio Marista, não entrei por um processo seletivo. Diferente de quando eu entrei no Bom Jesus. Eu tive que fazer um processo seletivo. Né? Quando eu entrei no Bom Jesus, eu participei de uma prova, de uma banca, para estar. Então, são outros tempos. E que os profissionais precisam se adequar. Então, assim, para finalizar, para não ficar muito grande o vídeo, né? O que a senhora poderia, assim, dizer sobre aquela escola? O que a senhora aprendeu lá? O que a senhora vivenciou lá que pode auxiliar agora, que poderia, né, melhorar, por exemplo, a qualidade do ensino hoje? Porque nós temos aí índices de analfabetismo crescendo em vez de decrescer. Sim. A dificuldade de alfabetizar também está muito grande. E agora todo como é que eu vou dizer, uma retirada dos alunos do ensino médio, que eles estão evadindo, né? Toda uma invasão do ensino médio. O que a gente poderia... Olha, eu não sei se é que eu trouxe de lá, mas eu acho que isso tem que estar em nós. É o gosto de ensinar, o gosto de trabalhar com o aluno, né? Isso tem que o professor gostar do que está fazendo, né? Ele tem que amar muito, não é nem gostar, é amar aquilo que ele está fazendo, se é alfabetização, se é uma aula de português, de matemática, ele tem que gostar muito. Esse prazer que a gente tem que passar para o aluno. Só que nós estamos em outros tempos que está difícil várias coisas, porque é uma concorrência desleal que está acontecendo nos dias atuais, que é a era da tecnologia, da internet. Então, o nosso aluno, que hoje tem uma dificuldade enorme de uma alfabetização, às vezes está atrelado ao uso excessivo de um celular.
Então, talvez não seja a falta de amor daquele profissional em alfabetizar. Às vezes está atrelado naquele que vem, que está condicionado a uma tela que é muito mais fácil, porque ali eu só rodo e está tudo fácil, né? E você estar dentro de uma sala de aula não é tão fácil. Eu vou ter que sair de mim para aprender, né? Eu vou ter que me esforçar, e aprender dói. Sim. Aprender dói. É difícil, né? Então, talvez a geração que nós estamos, onde tem um livro bacana para ser lido, é Cretinos Digitais, onde está dizendo assim, que em análise, em pesquisa, o QI dos filhos hoje estão menores que de seus pais, que antigamente era diferente. Os filhos sempre superavam. Porque eles usassem mais o cérebro, né? Então, aí que nós precisamos pensar. Precisamos, aquilo que a gente falou do material, do lúdico, do manipular, as do famílias fazer, do precisam, criar. né, repensar. Vamos demorar para entregar um celular. Né? Vamos fazer brinquedos, voltar a fazer isso. Não é coisa da antiguidade. É coisas que vai evoluir a inteligência dos nossos filhos. Vai fazer eles crescer. Né? Então, eu acho que vem o prazer, o gosto pelo ensinar, sem dúvida, Sim. mas também nós estamos vivendo uma nova geração que é tecnológica. E que isso está afetando, eu acho. Afetando. Eu acho assim que é muito desleal essa concorrência, né? Nós, né, seres humanos, os professores têm que concorrer com a Rede Globo, com a Record, com todos os canais. Essa gama, né? Com os YouTubes e da vida. Todos os canais do YouTube que agora a gente utiliza para transmitir e até os influencers, né? Que nós concorremos com aquele que vai na frente do vídeo e cativa a criança falando palavrões. Que isso é... Então, a criança, ela fica ali fascinada por uma coisa que está parada, ela não está interagindo. E nós estamos aqui. Então, nós estamos numa concorrência desleal e que está sendo muito difícil. Hoje... E o próprio pai e mãe, agora a senhora falou esse dos palavrões, e eu me lembrei que houve uma situação essa semana que foi para a televisão, que os pais disseram que a criança podia falar qualquer palavrão enquanto eles não estivessem em casa. E eles estavam gravando a criança. E depois jogando isso na internet. Ou seja, expondo o seu filho. Né? Isso é horrível, horrível. Então, uma antiética, né? É muito antiético, e eu penso que a gente precisa que os pais recobrem, eu acho, a consciência, né? Eu vejo assim que nós temos que lutar por uma boa educação, né? Temos que dar educação de qualidade para os nossos filhos. Eu vejo assim que todos têm direito a uma educação de excelência, todos. Não deveria ser diferente em escola nenhuma. Eu vejo assim que todos têm o direito a ter uma excelente educação. Cabe a quem? Não sei. Cabe a todos nós, eu acho. Todos nós lutar por isso. Né? Eu, ainda hoje, eu sempre vejo assim que eu não me vejo desligada desse fator educação, porque eu amo o que eu faço. Então, eu acho que todos têm esse direito de ter uma boa educação e devemos lutar. Vamos continuar lutando que os nossos filhos, os nossos netos tenham uma excelente educação. Eu penso assim que os pais têm que se engajar, né? Tem que colaborar, e não com atitudes como essa que a gente citou, né? Que acaba atrapalhando, né? Expondo o seu filho e inclusive instigando a fazer justamente aquilo que seria o contrário, né? De não usar palavras de baixo calão. Nós temos que repensar tudo isso, né? E criar uma sociedade melhor. Isso aí. E a educação vai nos dar isso. Então, com essas palavras da professora Clair, né, nós vamos encerrar, então, e agradecer, então, em primeiro lugar, a professora Clair por ter aberto um lugarzinho na sua agenda, porque ela trabalha bastante,
e estava bem difícil para conseguir marcar esse momento aqui, mas com certeza fará a diferença, né? Agradeço muito, né, também, né, Isabel, a oportunidade. Muito obrigada, então. Então, essa entrevista do canal YouTube HL História Legal para a websérie Educação nos Campos de Cima da Serra, sobre a história do Colégio Marista, Colégio São Francisco. Um abraço a todos vocês. Bibliografia https://pt.wikipedia.org/wiki/instituto _dos_IRN porcentagem C3 porcentagem A3 os _maristas. Entrevistada Clair Coloniese Ertal, professora por 20 anos no Colégio São Francisco, atualmente diretora do Colégio Bom Jesus São José. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, em 1831-2023. Muito obrigada a todos vocês. Canal YouTube HL História Legal. Proprietária Isabel Carneiro de Almeida. E-mail historialegal2022@gmail.com. Instagram História Legal 2022. Não esqueçam de curtir, ativar o sininho para as notificações e se inscreverem em nosso canal para que ele continue essa janela aberta aqui dos Campos de Cima da Serra para o restante do planetinha. Canal YouTube HL História Legal. Um grande abraço a todos vocês. Créditos: autora Isabel Carneiro de Almeida, fotografia, edição de vídeo, narração e escrita. Para aquisição do livro Frigorífico Vacariense nos Campos de Cima da Serra, WhatsApp 51999899085. PDF R$ 25, físico R$ 50. Para aquisição de alguma fotografia da websérie O Tradicionalismo nos Campos de Cima da Serra, fotografias do 35º rodeio, também podem acessar esse mesmo WhatsApp. Um grande abraço a todos vocês.